Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento de Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Photopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Photopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje no podcast vamos celebrar algo muito especial. É a primeira vez que a gente está usando uma Cintiq aqui. Então a Wacom mandou para fazer uma brincadeira, até para apresentar para vocês como é que funciona hoje uma mesa digital com essa capacidade, que tem seu foco em cima de ilustradores, profissionais que querem uma precisão ainda maior enquanto estão trabalhando, desenvolvendo uma fusão, uma ilustração, uma infografia. O grande barato dessa mesa qual que é? Você vai poder pegar a sua caneta e começar a desenhar diretamente sobre a superfície da mesa. É o que você vai ver eu fazendo mais pra frente. Eu vou poder fazer o quê? Clicar, arrastar, brincar. E toda aquela característica do traçado vai ser transmitida diretamente para a sua arte digital. Com a vantagem de você olhar, ter o conforto, né, de visualizar já a informação e desenhar em cima dela. Então são duas as opções. Eu posso usar a linha da Intus, que é o que eu já venho utilizando nos diversos podcasts, ou eu posso trabalhar em cima dessa Cintiq, que é o que você vai ver nesse e no próximo podcast. Beleza? Então tá bom. Então vamos começar com a dica de Photoshop e ver como é que ela se encaixa em cima disso? Então vamos lá. No tutorial de hoje eu vou apresentar como criar uma moldura dentro do Photoshop. Essa técnica pode ser utilizada em vários projetos diferentes. Você pode utilizar para fazer um cartão postal, você pode utilizar para apresentar um trabalho de uma forma diferenciada para o cliente, e você vai ver que é um processo extremamente simples, mas que o efeito visual é muito agradável. Então vamos começar a dica. Tem a minha imagem aberta, então você vai perceber que eu tenho aqui, olha, uma imagem de Londres. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo layer. Então eu venho aqui no cantinho e posso simplesmente criar um novo layer. O Photoshop já cria um layer chamado Layer 1. Mas para ficar ainda mais fácil, seria interessante que eu criasse esse novo layer já colocando um nome para ele. E a tecla de atalho para você fazer isso, qual que é? Você aperta o Alt, clica no ícone de novo layer, ele abre a caixa de diálogo. Eu vou determinar aqui um nome chamado fundo branco. Beleza, ok. Então agora que eu tenho esse layer criado com o fundo branco, eu vou preencher esse layer. Existem duas maneiras para isso. A primeira delas qual que é? Essa cor não está aqui atrás, olha, em Background Color. Se eu apertar Alt Backspace, ele vai preencher com a cor de frente, Foreground. Se eu apertar Command Backspace, ele automaticamente preenche com a cor de fundo. Então Alt Backspace ou Command Backspace, você consegue fazer esse preenchimento. Nesse caso eu fiz o quê? Preenchi com a cor de fundo. Então eu utilizei Command Backspace. Para quem trabalha no PC, Command nada mais é do que a tecla de atalho Ctrl. Alt é a mesma coisa que o Option, no caso, para quem trabalha com Mac e PC. Então é bem tranquilo, é bem fácil de se localizar nessas teclas. Beleza, na sequência, o que eu vou fazer? Eu já tenho esse layer do fundo branco, eu vou duplicar esse cara, Ctrl J. No momento que eu dupliquei ele, eu tenho uma segunda versão desse fundo branco, só que agora eu vou clicar duas vezes em cima do nome e vou trocar para moldura. Então agora esse cara aqui vai ser utilizado como uma moldura. Utilizando o comando de Free Transform, olha, que eu posso encontrar lá pelo menu Edit e descer até essa opção chamada Free Transform, ou simplesmente escolhendo o Command T, eu posso determinar que eu quero que essa área seja menor. Então eu estou pensando exatamente em qual é o tamanho dessa moldura que eu quero para a imagem. Pode ver, eu estou fazendo uma areazinha um pouco menor. Então no centro é justamente aonde vai ficar a minha imagem a partir de agora. Pode ver, eu tenho aqui então um layer, onde ele tem um preenchimento branco. Esse preenchimento pode ter cores diversas, e eu posso trabalhar tanto aplicando uma cor diretamente em cima desse cara. Então notem, posso aplicar essa cor aqui, e nesse caso, qual que foi a tecla de atalho? Eu acabei de mostrar para você que se você fizer Alt Delete, ele preenche o layer todo. Se eu faço o Alt Shift Delete ou Backspace, o que ele faz? Ele preenche só as áreas de transparência. Sacou a diferença? O Shift, ele vai ser responsável por preservar a transparência. Então, sem o Shift pressionado, simplesmente Alt, Delete ou Option, Backspace, o que você vai fazer? Você vai preencher o layer inteiro com a cor que você tem aqui em Foreground. Agora, se você apertar o Shift, ele só preenche aquelas áreas onde existam pixels. E isso é muito legal e no dia a dia é uma tecla que eu uso assim, ó, o tempo todo. Mas legal, vamos seguir em frente. Eu já tenho essa informação colocada. A segunda maneira de trocar a cor, qual seria? Eu entro na parte de FX e peço para ele usar um Color Overlay.
Então, olha lá, ele entra com o padrão que é o vermelho da Adobe. Eu posso determinar que eu quero, por exemplo, uma cor preta. Ok, ok. Então, agora isso ficou colocado aqui embaixo. Você vai ver daqui a pouco que eu posso mudar isso da forma que eu achar mais interessante. Legal, vamos em frente. Vou voltar para a minha imagem original. Vou utilizar o Command J ou Ctrl J, para quem trabalha com PC, para ele duplicar esse layer. Esse layer vai lá para cima, olha. Cliquei, arrastei e joguei ele lá em cima. Então, agora eu tenho uma versão da imagem, a moldura e o fundo branco. O que eu vou fazer? Vou apertar o Command, vou clicar em cima da moldura, volto para a minha imagem com o layer do background selecionado, que é o Background Copy, eu coloco uma máscara. Olha que interessante agora. Eu já estou começando a desenvolver a cara do meu cartão postal. Qual que é o efeito que eu vou aplicar agora para tornar o processo ainda mais interessante? Eu vou clicar em cima de Masks, ele vai abrir o painel de máscara. Notem que dentro desse background a minha máscara já está selecionada e eu vou aumentar o valor de feather. Conforme eu vou aumentando o valor de feather, ele vai dando uma suavidade. E é aqui que o efeito vai ficando interessante. Tá vendo que legal que ficou esse postal? Viu como foi simples o processo? Qual que é a sacada? E aqui que é importante que você entenda. Que quando eu coloquei a moldura por trás, ó, é essa caixa preta quem fez o encaixe. Então eu tenho o meu fundo branco inicialmente colocado para que eu tenha suavidade, a transição da imagem indo para o infinito. E essa moldura para dar esse acabamento final. Lembra que eu comentei que a gente pode usar o Color Overlay para tornar o processo um pouquinho mais flexível e ali eu poderia editar as cores? É nesse momento que eu vou usar isso. Por quê? Eu defini o preto como a cor padrão, mas dependendo da imagem, se você utilizar uma cor que esteja presente na imagem, isso pode ficar ainda mais interessante e mais agradável para o observador. Dá uma olhada nisso aqui. Volto para a minha composição, tenho aqui o layer da moldura, com 2 cliques no Color Overlay, o que o Photoshop vai fazer? Ele vai abrir a caixa de diálogo. Clico em cima dessa área e ele automaticamente abriu o Color Picker. Dentro do Color Picker eu vou falar, eu quero um tom de azul. Ele automaticamente pegou o azul e jogou aqui para mim. Eu posso determinar que eu quero um azul um pouco mais escuro. Olha que legal, olha como já está ficando um pouco mais agradável, porque ele faz uma invasão mais próxima da que existe dentro da imagem, e não só o preto. Clico em OK e a gente pode ver aqui, olha, o antes e o depois. Tá vendo como o azul ficou um pouquinho mais suave, um pouquinho mais sutil? Eu posso usar várias cores diferentes. Por exemplo, poderia pegar a cor da própria ponte, fazer um tonzinho de verde. Esse verde mais escuro, menos saturado, um pouquinho mais claro. Também acabou ficando um recurso interessante. Então, são várias as maneiras que você pode brincar. Fora isso, eu posso voltar na minha caixa e como eu estou trabalhando em cima do painel de Mask, utilizando esse recurso do Feather, ele é totalmente editável. A qualquer instante eu posso diminuir ou intensificar o valor de Feather. Fora isso, voltando na moldura, você também pode determinar que você quer esse valor mais fraco ou mais forte. Então, nesse momento, você tem todas as etapas totalmente editáveis. Vamos fazer um comparativo, então? Vou apertar o Alt e vou clicar em cima do olhinho do background, que é esse cara que tem aqui. Nesse momento, olha lá, imagem original. E aqui, com a moldura aplicada. Viu como é uma moldura simples? Viu como é um processo rápido? Daqui a pouco eu vou mostrar como eu vou usar a mesinha para tornar isso ainda mais interessante. Vamos continuar brincando um pouco mais em cima dessa moldura. O processo vai ser o mesmo, a única coisa que eu vou fazer é usar um acabamento diferenciado no final do processo. Como é que eu tinha feito então? Olha lá, crio um novo layer, esse layer eu posso definir um nome para ele, então 2 cliques, já coloquei lá, fundo branco, vou determinar que a cor que vai ficar colocada nesse layer vai ser a minha cor branca, dupliquei esse layer de novo, uma vez que ele foi duplicado, eu vou colocar o nome de moldura,
já está certinho e, por sua vez, lembra, ó, Free Transform, Ctrl T, ele automaticamente já vai pegar as informações necessárias. Vou fazer toda a redução onde eu acho que é importante, nos tamanhos, tudo certinho. Enter. Se eu quero que essa imagem fique com um fundo preto, é só preencher utilizando Ctrl, nesse caso aqui, Shift, Option, Backspace. Ele automaticamente preencheu com a cor de primeiro plano, já está tudo certinho, sem nenhuma dificuldade. Volto para o arquivo original, duplico, essa imagem vai ficar em primeiro plano, vai receber a mesma máscara e, por sua vez, eu vou aumentar a característica aqui no cantinho. Olha que interessante, já tenho o meu primeiro processo pronto. Agora, eu quero fazer um postal, eu quero interagir um pouquinho mais. Como é que eu posso fazer isso? De duas formas. A primeira, seleciono o meu layer e reduzo um pouquinho essa máscara, olha. Posso colocar ela mais para cima, mais para baixo, utilizando simplesmente a característica do Free Transform. É isso que eu estou fazendo, ó. Vou pegar aqui, vou desligar o link e vou fazer exatamente a mesma coisa. Reduzir, coloquei a minha máscara lá. Por que eu fiz isso desse jeito? Porque eu posso pegar a ferramenta de texto, falar que eu quero ela centralizada, e a partir de agora eu posso digitar um texto aqui, olha. Alexandre Kise. Vou determinar que eu quero um tamanho menor para esse texto. Vou determinar qual é a fonte que eu quero. Vamos utilizar aqui uma fonte chamada Andale. Então, olha lá, Alexandre Kise, joia. Então, vamos colocar aqui, Photoshop. Perfeito. Enter. Já fiz o meu postal. Já posso apresentar essa informação para o meu cliente. Se eu quiser centralizar, apertei o Ctrl, selecionei os dois layers, notem, na barra de cima, ele já aparece a ferramenta de alinhamento desde que eu esteja com a ferramenta de movimentação selecionada. Clico no centro, já está tudo certinho. Então, nesse primeiro instante, eu até fiz um pouco mais rápido, porque eu criei simplesmente a moldura, usando o mesmo conceito que a gente fez na primeira etapa. Isso também poderia ser automatizado de que forma? Utilizando um action. Quer ver como funciona? Olha lá. Posso pegar essa informação, por exemplo, todinha ela, vamos deixar guardado em cima de um grupo. Volto para o meu original e seleciono Moldura Photopro. No que eu clico em Play, tará, já está pronto. Só faltou fazer o que aqui agora? Aumentar o valor do feather. Isso significa, então, que se você quiser brincar em cima dessa moldura, já sabe, né? É só entrar lá no site do Grupo Photopro, na área de podcast, e vai ter uma informação para você fazer um download dentro dessa área específica desse podcast, que é o podcast 62. Show de bola, né? Pode ver, só no Grupo Photopro que você ganha tanta coisa assim. Por isso que vale a pena você estar sempre pra gente, e essa também é uma maneira de todo o time, todo mundo que compõe a equipe do Grupo Photopro, agradecer por você estar aqui sempre prestigiando e curtindo esse aplicativo que é o Photoshop. Beleza, já tenho a minha imagem pronta. Vou aproveitar até a composição que eu tinha ali em cima. Por que eu vou fazer isso? Porque essa parte aqui a gente já não precisa mais dela. Posso até deletar esses layers. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais criativa? Selecionei o layer de baixo. É o layer onde está a moldura. Pode ver, a moldura preta. Vamos imaginar que essa moldura preta, eu quero que ela tenha uma sensação um pouquinho melhor. O que eu vou fazer? Vou escolher os brushes. Eu quero que ela seja mais abstrata, ó. Se eu pegar os brushes e começar a pintar aqui no cantinho, olha o que eu estou fazendo. Estou colocando uma coisinha mais abstrata, ó, tanto de um lado como do outro. Olha que interessante, parece que eu tenho aqui até um processo que é semelhante a uma aquarela, um falhadozinho que é colocado sobre o processo. Então eu estou utilizando o próprio recurso que eu tenho na mesinha para fazer isso. Se eu aperto, por exemplo, o X, eu poderia fazer o quê? Começar a pintar de branco algumas áreas e começar a fazer uma mescla. Então ele vai brincando, ó, eu estou fazendo um postal totalmente diferenciado. Imagina fazer algo desse tipo, por exemplo, e uma impressão em um papel especial. Pegar um papel canvas, um texturizado, começar a jogar essa informação ali dentro, vai dar uma sensação muito boa que está acontecendo o que nesse momento? Que você está fazendo até uma obra de arte. Imagina uma pinturazinha com esse tipo de efeito. Viu como é legal? No final, o que acontece? A minha mesa virou até meio que uma coisa de hobby, né? Diversão. Eu estou me divertindo e brincando. E o que é interessante, meu conselho para você,
é que você escolha brushes diversos. Por exemplo, vou pegar esse outro brush aqui. Vou trocar a cor dele. Vou começar a pintar de preto aqui no cantinho, ó. Tá vendo que só de brincar, ele já tá fazendo um efeito diferenciado? Aqui, ó. Ops, foi muito. Ctrl Z. Vamos fazer um pouquinho mais pra cá. Outra brincadeirinha aqui. A mesma coisa aqui no canto. Mas já apagando um pouquinho mais, ó. Com X eu pinto de branco. Com X eu pinto de preto. E vou colocando essas informações. Poderia habilitar quem nesse momento? As minhas características de pressão. Vem aqui no cantinho e fala assim, olha, nesse momento eu quero trabalhar com um shape diferenciado em cima de tamanho, ou até usar a transferência que eu tenho aqui, olha, falar para ele, eu quero trabalhar com pen pressure. Então ele vai trabalhar com uma pressãozinha um pouco diferente conforme eu vou dando pressão na mesa. Então da mesma forma que eu já apresentei no caso da Intus, a Cintiq também tem essa característica de pressão que você pode colocar para mais ou para menos. E eu já coloquei a minha arte. Uma vez isso pronto, ó, tô com o meu efeito prontinho. Olha a imagem original que eu tinha, era essa daqui. E agora, olha, eu fiz um postalzinho super bonitinho. E aí, tranquilo o tutorial? Bem legal, né? Agora, tem uma dica super valiosa para você. Anota aí, dia 16, 17 e 18 de abril de 2012 vai acontecer o Photoshop Conference, o maior evento de Photoshop da América Latina. Entre no site photoshopconference.com.br, conheça a programação, veja que temos vários instrutores diferentes, serão centenas de tutoriais apresentando o que existe de melhor em termos de Photoshop, 3D, automação, tratamento, ilustração, vídeo, web. Ou seja, se você gosta de Photoshop, esse é o lugar certo. Se você quer se destacar no mercado profissional, esse é o lugar perfeito. Te vejo lá, hein? É isso, galera. E assim chegamos ao final de mais um Fotopro TV. Lembrando que você pode interagir com o nosso conteúdo mandando um e-mail para podcast@fotopro.com.br, acessando o site fotopro.com.br para descobrir tudo o que acontece no universo ou me acompanhando pelo Twitter. Até o próximo episódio.